alguns companheiros brasileiros também e alguns americanos. Eu estudei durante ali um bom tempo, alguns anos ali, para melhorar como liderar a igreja, porque eu também sou... Pérola Baiton é paulistano, não é? Paulistano. Paulista ou paulistano? Quem nasce na capital é paulistano. Paulistano. Quem então nasce... o seu pai é paulistano. Tem o paulistano que nasce na capital e o paulista que nasce no interior. Certo, então o senhor é um paulistano nato. Sim, de Pérola Baiton, criado em São Paulo, mas a minha infância foi fragmentada. Aliás, a minha vida foi... Você pode até dar risada. Eu nasci em São Paulo, meu pai como missionário, viajava com ele, eu era filho, né, debaixo do teto. Eu passei um bom tempo em Maceió, em Alagoas, em Messias, em Rio Largo, cidades interioranas, fora a capital, que é Maceió. Depois eu fui para o seminário, fiz seminário no Rio de Janeiro, né? Pastoreei em Caruaru, Pernambuco, me casei com uma curitibana, que é a Liné, minha esposa, em Curitiba, fui pastor em Curitiba, fui pastor em Uberlândia e fui pastor nos Estados Unidos, eu fui muito fragmentado. Diversos lugares, diversas culturas. Verdade. Não é? E o senhor, ainda falando um pouquinho da sua infância, o senhor fez o seu primário lá em Alagoas. Eu fiz é outra coisa, eu fiz o primário em Alagoas, o ginasial em São Paulo, a faculdade no Rio, pós-graduação nos Estados Unidos. Maravilha, bem eclético, tudo fragmentado e resultou aí nessa pessoa maravilhosa que é o pastor Eliseu Gomes. Pastor, como que é ter sido para o senhor uma criança criada nos caminhos do Senhor, seguindo o exemplo do seu pai, o seu Manuel, que já dorme com o Senhor Jesus, não é? Que era um missionário. Tá bem o seu pai... o seu pai não... Oh, meu Deus! O meu avô, sim, Manuel. Então eu fiz confusão, porque eu recebi algumas informações suas e eu tive essa informação. Então não o meu avô Manuel também, ele dorme no Senhor. Mas o seu pai é vivo, e sua mãe? O pai tá vivão, minha mãe também, bonita Viva e nova. Também? Como que é o nome dela? Dulcineia. Dona Dulcineia e seu Manuel. Isso. Um beijo grande no coração de vocês. E como foi para o senhor ser criado, ter tido o privilégio de ser criado por um pai missionário? Porque o seu Manuel é um missionário, não é? Verdade, meu pai é missionário desde os anos 60, minha mãe também. Fui criado com ele, a igreja wesleyana ela é itinerante, o pastor não fica mais que 2 anos numa igreja, geralmente, mas pode ficar até mais. No caso dele, como é missionário, ele fundou várias igrejas, então ele viajava por muitos lugares e eu acompanhava. Na verdade, a minha referência de vida é a missão. Eu podia ser um médico hoje, podia ser um dentista, podia ser um universitário, podia ser uma pessoa comum, mas como eu fiquei naquele meio, eu assimilei muito daquilo. Então o senhor refere tudo ao seu pai. O que o senhor é hoje é resultado da criação, do exemplo que o seu pai deixou para o senhor. Papai é um homem simples, ele é uma pessoa muito comum, faz a obra de Deus, Deus usa ele também. E eu pude assimilar um pouco dele e aprimorar um pouco mais, porque eu tinha oportunidades que ele não teve, por exemplo, de fazer um bacharel, um doutorado, ele não teve esse privilégio. E eu tive, pela graça de Deus, mas, claro, a fonte, o começo. Aliás, todos meus irmãos são pastores. Oh, que bem. Todos eles. Fala o nome deles pra gente. O Manuel, o Murilo, é pastor em Venda Nova, em Belo Horizonte, uma igreja muito boa. O David é pastor aqui em Mariporã, interior de São Paulo. O Abraão é um presbítero, está se preparando para ir para a Noruega nas missões. A minha irmã Esté casou com o pastor Aldo em Uberlândia, e minha irmã Dulcimar é missionária lá em Aracaju. Maravilha. E eu sou pastor evangelista. Todo mundo é pastor na família. E o senhor é cunhado da Renata Leonel, não é isso? Primo. Das irmãs Leonel? Primo. E a sua esposa... É a primeira formação da dupla. Hoje a Nádia e a Renata. Sim, mas a Renata, a esposa do senhor, qual o parentesco? Não, a minha esposa foi criada junto. Então consideração, é por consideração. Por consideração, é como irmã, é como filha, né? Mas, na verdade, a Renata é minha prima de sangue. E a Nádia também. E o seu primeiro violão? Conta essa história pra gente. Uau. 4 cordas de nylon, um pedaço de madeira. Me explica isso, pastor. Eu tinha vontade de tocar, meu pai nunca pôde me dar um violão. Eu tinha vontade, eu ansiava tocar violão. Um dia eu peguei um caixote de madeira, de lasca de madeira, coloquei 4 taxinhas de sapato, né? Estiquei 4 nylons e coloquei uma quenga de coco seca embaixo e ficava tocando na garagem sem fazer som nenhum. E eu acho que eu já estava com aquele DNA musical dentro de mim, sabe? E na família?
Tem alguém, cantor, músico, compositor, músico? E na área de artes, meu avô foi um poeta, Jonas de Moraes, foi um poeta. Minha mãe é poetisa também, faz muita crônica. Meu avô também esculpia, meus tios fazem isso. Eu herdei da minha mãe esse lado musical. Talvez o lado missionário eu herdei do meu pai, a vocação para o ministério. Mas a vocação musical foi da minha mãe. Minha mãe também tocava bombardino na orquestra, antigamente. Que lindo. Então eu herdei dele isso aí. Mas nasceu assim, naquela ânsia de ter que tocar o instrumento. Eu comecei com um pedaço de madeira. E quando foi que você ganhou seu primeiro violão? Papai trabalhou muito para me dar o primeiro violão. Ele trabalhou muito. E aí quando o senhor adquiriu o violão, o senhor ia para as igrejas, tocava os louvores tudo numa nota só, em ré, sol e lá. Se fosse alto, se fosse baixo, estava lá. Estava lá o senhor, o ré. É o ré, o lá e o mi. Me relei todo, mas aprendi. O Sebastião Leonel que me ensinou as primeiras posições. Essas foram as primeiras? O ré, lá e mi. Aí ré, lá, mi. Me relei todo, né? Ré, lá, mi. Falei com meu pai, eu vou tocar, já aprendi 3 posições, eu quero tocar na igreja. Mas meu filho, quero tocar. Ó, só pode ser em lá maior. A música ficava alta, a música ficava... É o que eu sabia. Mas eu acho que Deus honra quem se arrisca, quem se antecipa. Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu vivia no meio de 24 mil profetas. É o esforçado, né? Deus honra Elias quem é falava esforçado. assim, eu quero água. Ele corria com balde. Quando Elias morreu, o Senhor falou, vou usar esse cara aí. Então, quem se antecipa, Deus usa. Amém. Sabe por que eu estou dando risada, pastor? Porque eu me lembrei também na minha infância, eu ganhei um violãozinho ainda bem menina, e eu fazia a mesma coisa, levava o violão para os cultos nos lares, na igreja, e lá só estava eu na mesma nota. Se fosse alto ou se fosse baixo, lá estavam os irmãos naquela dificuldade para cantar, não é? Mas Deus é fiel. Deus usa quem se arrisca. É verdade, pastor. E aí a sua infância foi toda dedicada na obra do Senhor Jesus. E quando surgiu a primeira composição? A primeira composição foi um concurso musical que o pastor Leonel, um outro Leonel, o Leonel Shaw e a Miriam, missionários no orfanato, fizeram. Eu fiz a primeira musiquinha com 2 posições só. Era uma novena. Era 9 estrofes do mesmo jeito. Mas Deus honrou aquilo lá. Você ganhou? Não, fiquei em segundo lugar. Ganhou? Em segundo lugar? Então o início está muito bom, não é? Lugar. Depois teve um concurso musical de Guarulhos também, na escola. Isso já aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E eu ganhei também em segundo lugar, de novo. Depois teve o FEMUSA, foi o Festival Nacional da Música Sacra no Rio de Janeiro. Aí eu ganhei em primeiro lugar. Oh, glória a Deus. Depois de tentar, de correr atrás, tudo deu certo. E aí o senhor não parou mais? Não. Depois disso aí, eu continuei fazendo música. Aí a mocidade começou a cantar. Daqui a pouco os irmãos Daniel gravaram a música. Eu comecei a mexer com gravação. O senhor lembra quem foi o primeiro a gravar uma composição sua? Lembro. A Renata Leonel. Foi a Renata? Ô, Renata privilegiada! Apocalipse está se cumprindo, tudo está acontecendo. Ela gravou essa música. Maravilha. E de lá para cá o senhor não parou? O Espírito Santo cada vez mais te inspirando com muita unção, te dando essas poesias maravilhosas, não é? Teológicas, Bíblia pura, suas letras são palavras que realmente nos elevam a Deus. E dentre eles, vamos destacar algumas para que o pessoal de casa possa falar, nossa, esse é o pastor, talvez você está aí assistindo e ainda não associou, mas agora eu vou deixar a sua memória bem refrescada. Pastor, é o pastor daquele louvor lindo da Cassiane. É com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Essa é sua. Uma da Lauriette. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Oh, coisa linda. Outra, uma da Elaine de Jesus. A Elaine de Jesus, tem todas, a maioria delas todas. Por exemplo, abra o seu coração. Olha, irmã, Deus não quer te ver quando Deus quer fazer. Não. Se é crente, é corajoso, não se entrega, não vai por aí afora. É demais, é demais, é demais, é demais, gente. Esse pastor é demais. E eu tô na fila aí, hein, pastor? Amém, eu tô na fila. Mais uma, o braço de ferro com Alexandre Silva. Braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Mara Lima, sempre vou lembrar. Banda essa Gerde. do senhor também. Banda Gerde, Carlinhos, pastor Jeromilton, isso, não é? Que amigos, canção linda, pastor. Eles gravaram também. A Eita Butina, que é a linha rural também. Aquela coletânea Paixão de Cristo.
Eu escrevi todas as canções daquela Paixão de Cristo que a MK lançou, né? Com todos os cantores, eu também escrevi todas aquelas músicas ali. E a inspiração, pastor, qual é? O senhor busca inspiração em quê? Num fato, numa situação vivida, na palavra, aonde? Primeiro que Deus nos escolheu, esse é o primeiro fato. Porque eu tive uma visão em 92, que descia um anjo do céu com um pergaminho de ouro, abria e me dava uma caneta de ouro. Falava assim, ó, a partir de agora você vai escrever canções que Deus vai te dar. Aí eu comecei a escrever. E a partir daí eu pego um violão e olho... Peraí, pastor, vamos voltar um pouquinho. Explica direitinho, como é que foi? Eu vi um anjo que veio do céu. Isso abriu, em visão? Eu estava embaixo de uma árvore orando. Aí eu vi assim, quando um anjo desceu, eu não sei quantos acreditam em visões de anjo, eu acredito. Eu acredito. Porque é bíblico, né? Abriu um pergaminho e me deu uma pena de ouro. Meu Deus. E falou, agora você vai escrever canções do céu. E aí eu comecei a escrever. A primeira que nasceu foi, depois dessa fase, foi Em Memória, né? E aquela... Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Essa aí também. Ai, que linda, pastor. São várias canções. É como diz o Peninha, né? É só a mãe da gente que sabe que a gente compôs. Porque muitas das vezes o senhor vai numa igreja e ministra a palavra de forma pregada. E de repente a pessoa não sabe que o senhor é o pai ou a mãe, como eu chamaria? Não, já me ensinaram músicas minhas. Eu fui numa igreja, o pastor falou assim, o pastor Eliseu, leva a música para a sua igreja, vamos cantar para ele aprender. Vem Espírito. E eu aprendi, mas a música era minha. E o que o senhor sente no momento desse? Não, fico quando quieto. Quando é surpreendido por uma situação dessa? Você tem que ter ética e educação, né? Você fica falando, a música é minha. Você fica quieto. Eu já viajei assim de ônibus, parei o ônibus subiu na lombada assim, uma igrejinha Assembleia de Deus cantando música minha lá dentro do ônibus, ouvindo música minha tocando ali. Vira e mexe eu passo. Uma rádio está tocando, alguém está cantando, suviando. Eu fui numa drogaria comprar uma coisa para meu filho, era de tarde, numa parada que eu tive na viagem, a moça estava cantando a música minha lá, se ia acontecer um barulho. Aí eu olhei para ela assim, ela falou, você conhece essa música, moça? Eu falei, conheço. Paguei e saí. Eu vou ficar falando uma vez lá em Jardim Esperança. Mas o senhor não tem vontade de falar? Olha, mesmo sendo um pouco fora de ética, essa música foi eu que escrevi. Eu acho que a moça ia dar risada. Eu não sei. Será? Eu não sei, não é do meu feitio. Parece que... Eu gosto da descrição, então. Eu fico sem graça. Olha, eu fui cantar num lugar chamado Jardim Esperança, é um interiorzão do Rio de Janeiro. Aí, antes de cantar à noite, eu fui na livraria. Era pequenininha. Aí chegou um rapaz de bicicleta, parou e falou, chegou o novo CD do pastor Eliseu Gomes? O cara falou, chegou. E ele está aqui, ele pode assinar para você. O cara olhou para mim e falou assim, parece muito. Eu falei, mas sou eu. É você mesmo? Então, eu sou o Pato Donald, prazer em conhecer o senhor. Jesus. Eu fiquei sem graça, fui embora. Coisas acontecem. Mas você sabe lidar com as situações. E qual o sentimento que o senhor tem, assim, na época... não é, de todo, onde essas composições do senhor estavam no auge, ainda estão são muito executadas, são muito cantadas por todas as igrejas, mas teve um determinado momento em que era o auge mesmo. Eu não sei se o senhor estava fora ou se o senhor estava no Brasil. E qual o seu sentimento em ver por onde o senhor, como o senhor mesmo falou, qual a agenda lotada, pastor, embora o senhor não goste desse linguajar, dessa pronúncia, não é? Mas é porque é uma linguagem coloquial, simples, todo mundo vai entender em casa. E suas agendas lotadas, e eu acredito que nas igrejas que o senhor passava, tinha alguém cantando. Qual o seu sentimento? De dever cumprido. Uma das cenas mais emocionantes que eu vi foram duas. Uma foi em Porto Rico, no Estádio Nacional de Porto Rico, lotado, e os crentes cantando Alaba a Dios, minha música em espanhol. Eu tenho música em mais de 30 idiomas já. E a outra vez foi em Berlândia, uma orquestra sinfônica que se preparou. O rapaz mandou subir para ver o auditório. Quando eu pisei, só tinha eu e a orquestra. Eles tocaram para mim em sinfonia, com muito louvor, uma homenagem que fizeram a mim. Nossa. Ninguém viu, não tinha imprensa, não tinha fotógrafo. Eu chorei igual criança. Eu senti como um dever cumprido. Sabe por quê, Maurício? Porque a nossa passagem pela terra ela é tão curta e eu preciso impactar essa geração. Aleluia. Daqui 100 anos, se Cristo não voltar, que ele volte, alguém vai ter uma história, a minha história vai estar inserida nessa história. É isso que eu penso, de cumprir meu dever. Aleluia. Glória.